Então, agora iremos para o conteúdo de história do livro Agora Eu Sei. Nós iremos entrar no período aqui do Segundo Império, na página 87, que segue para 88 também, do livro Agora Eu Sei, tá? Então, nós falamos na última aula de história sobre o período regencial, né? Onde o nosso território, ele foi governado pelos regentes, né? Porque Dom Pedro I havia renunciado ao seu cargo e seu filho Pedro de Alcântara não poderia, então, governar com 5 anos de idade. E o Brasil, no período regencial, foi governado por regentes. No Segundo Império, após o período regencial, então, foi o período que foi chamado de Segundo Império ou Segundo Reinado. Por quê? Porque foi o período que o Dom Pedro II, ou seja, o Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, governou o nosso território, né? Governou o Brasil, certo? Então, esse período aqui, onde iniciou o governo de Dom Pedro II, ele conseguiu acabar com aquelas revoltas que ocorreu no período regencial. Porém, Dom Pedro II também passou por conflitos no seu governo no período do Império, tá? Ou do Segundo Reinado. Por quê? Ele passou por revoltas como a revolta liberal. O que diz essa revolta liberal que ocorreu em São Paulo e também em Minas Gerais? A Revolução Praieira também foi uma das revoltas. Ocorreu na cidade de Pernambuco, em Pernambuco. Essas revoltas, elas foram contidas por Luiz Alves de Lima, e que ficou conhecido mais pela frente como Duque de Caxias. Continuando, além desses conflitos aqui ocorridos durante o governo de Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara, ele enfrentou também guerras com alguns vizinhos. Quem foram esses vizinhos? Uruguai, Paraguai e Argentina. E a maior dessas guerras foi a Guerra do Paraguai. Vamos continuar. O Segundo Império, então, aqui, ele iniciou em 1840. Por quê? Porque foi antecipada a maioridade de Pedro de Alcântara, que então ficou como título de Dom Pedro II. Por quê? Porque ele passou a governar com 15 anos, ao invés de governar com 18 anos de idade. Foi isso que nós falamos no conteúdo anterior. Então, quando o imperador, no caso, ele passou a ter o título de imperador aqui, quando que terminou o seu governo, quando ele foi deposto, né? Quando ele não pôde mais governar. Por que que ele foi deposto? Pelos militares no início da proclamação da República. Então, iremos falar sobre a Guerra do Paraguai, que foi a maior guerra ocorrida quando ocorreu essas guerras entre Paraguai, Uruguai e Argentina. Essa guerra aqui do Paraguai ocorreu de 1864 até 1870, né? Durou quase 6 anos. Podem fazer as contas aí. Então, nessa época aqui, o Paraguai era o país mais desenvolvido da América do Sul, tá? E o presidente queria conquistar aqui as terras também do Uruguai e da Argentina. Como ele gostaria de conquistar essas terras, o seu objetivo aqui era criar um grande Paraguai, tá? Uma grande cidade paraguaia, aumentando o território do país e dando para esse território saída para o mar. O território ia ter uma saída para o mar. E assim ia facilitar o comércio, porque naquela época tudo era através da navegação.
através do mar, nesse caso. Eles faziam todos os seus trajetos via água e, no caso, a maior parte delas pelo mar. Então, a guerra que teve início quando Solano Lopes, uma determinada pessoa, resolveu aprisionar um brasileiro que subia o rio Paraguai. E ele ia em direção ao Mato Grosso. Então, eles aprisionaram este brasileiro. Em seguida, tropas paraguaias invadiram Mato Grosso para atravessar o território argentino e então tentar conquistar também o Rio Grande do Sul. Pois eles queriam essa conquista para ficarem tendo uma potência maior na sua cidade. Então, no combate aqui, no combate aos paraguaios, aliás, o Brasil e a Argentina e também o Uruguai se uniram. Eles se uniram para fazer esse combate. Quando houve essa aliança, essa união, teve o nome de Tríplice Aliança, onde foram auxiliados pela Inglaterra financeiramente. As forças de Luiz Alves se juntou, então, com as de Duque de Caxias, que venceu os paraguaios nessa batalha. Então, a professora já disse, eu disse para vocês que essa guerra durou quase 6 anos aqui, né? E então, eles foram vitoriosos. Essa tríplice aliança venceu a guerra, foram vitoriosos. Então, a guerra, como tudo que ocorre, traz benefícios e malefícios. Então, os benefícios que trouxeram aqui ao Brasil foi que seu exército foi valorizado. E muitos militares passaram a defender as ideias republicanas. Os países aqui que participaram do conflito, aliás, teve grandes prejuízos. Por quê? Porque tiveram que fazer empréstimos e ficaram devendo para outros países. E com isso gerou-se então a dívida externa, que nós conhecemos muito bem. Terminamos aqui essa explicação, onde iremos realizar atividades na página 89 relacionadas ao conteúdo, tá? Podem ter como fonte de pesquisa a página 87 e 88, onde vocês irão responder o número 1 e o número 2. Combinado? Vamos lá?